Gente, bom dia, bom dia. Só tô fazendo a chamada de vocês aqui, conferindo. Isabela. Hoje vai ser bem rápido, a gente vai mais falar do que qualquer coisa. Oxe, Maria. Ah, vamos lá, Matheus Marques. Matheus Marques. Vou esperar mais um pouquinho. Não sei, filho. Deixa eu ver. Peraí, gente, só esperando o Matheus entrar aqui, que ele tá... E aí a gente já conversa. Deixa eu ver. Matheus Marques. Tá. Então, vamos lá, vamos lá. Opa, peraí. Matheus Souza. Matheus Souza, Matheus Marques tá aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui a de vocês. Essa aqui é de vocês. Pronto. Deixa eu me ajeitar aqui. Hoje o assunto é sério, hein, moçada? Hoje a coisa é séria. Séria, séria, séria. Ó. Vamos falar sério agora. Vamos ter uma conversa adulta. Já sabe, tá? Quem quiser falar é só depois destravar o microfone, abrir o microfone aí, porque hoje é importante a coisa, hein? Gente, vamos lá então. Esse aí é o exercício da aula passada, tá? E eu venho analisando vocês desde que eu entrei, tá? Eu tenho essa mania, assim, de... Eu vou observando a sala, aluno por aluno, eu tenho essa mania, sabe? Que é uma mania que eu acho que é meio que intuitiva, sei lá. Quando eu vejo, eu já tô fazendo isso. E aí eu percebi... A comparação, ela é inevitável, a vida da gente, infelizmente, a gente é um ser humano tão ruim, muitas vezes, que a comparação ela é inevitável para algumas coisas. E você fala, professor, você comparou a gente com outras pessoas? Não, não comparei vocês com outras pessoas. O que eu estou falando é comparação em relação a conteúdos. Então, o que eu comecei a perceber? Que quando vocês têm conteúdos que são conteúdos diretos, tipo assim é ótimo. Conteúdos que envolvam assim, resolva, calcule, efetue, encontre o valor de X. Encontre o valor de X, encontre o valor do B. Vocês vão que vão. Vocês têm uma facilidade absurda para resolver. Aí é impressionante a facilidade que vocês têm. Agora, a partir do momento que envolve algo que é diferente dessa coisa de resolve, calcula, efetue, aí o bicho pega para vocês. E aí, para a maioria dos alunos, óbvio que não são todos, tá, gente? Mas para a maioria, pelo que eu olhei na semana passada,
pelo aquele exercício da semana passada, dos que estavam presentes, 70% não conseguiram resolver o exercício diretamente, assim, tipo, resolveu, entregou e tirou nota. 70% de vocês, tá? Isso a gente está falando de um exercício aonde não envolvia grandes cálculos, onde era cálculos de mais, só de mais ou de menos. Não envolvia resolução de equações, nada disso. E aí eu fiquei pensando também, como é que vocês vão se virar no futuro. Porque assim, gente, tô olhando porque o coordenador tá mandando mensagem. Porque assim, ó, ouve o que a prof vai dizer agora. Hoje a gente tem tempo, vou fazer esse exercício, porque era para eu já ter feito na outra. Teve alguns alunos que não conseguiu e eu falei que eu ia mandar. Aí depois, como eu vi que vários não conseguiram, aí eu falei, não, eu vou fazer ele na aula, tá? Por isso que ele tá aí, tá? Para a gente tentar sanar pelo menos um pouco das dúvidas daqueles que não conseguiram realmente fazer esse exercício. Então, assim, o que eu tenho que... Não sei, talvez eu queria muito que vocês entendessem uma coisa. Eu, como professora de matemática, eu tenho essa minha mania. Então, eu sei que alguns alunos não gostam, porque talvez achem que eu falo demais, mas vocês precisam entender agora. Por quê? A matemática, ela muitas vezes, ela não vem do jeito que vocês estão acostumados, tá? Então, escuta o que a prof vai dizer para vocês. Eu dou aula em cursinho há muito tempo. Há muito tempo. Na verdade, eu tô querendo sair agora esse ano, porque eu acho que eu tô cansada, não tô aguentando mais. E para mim, eu tô numa fase que agora eu quero viver mais a minha família. Então, tô querendo me livrar um pouco disso. Então, assim, eu tenho alunos lá comigo, que tem alunos que tá lá, tem um cara que tá lá que já acho que tem 9 anos lá, tá? Tem um outro que tá lá há 3 anos já. Ele vai, ele muda de cursinho, ele volta pro mesmo, ele muda, ele volta, é assim. O que que acontece, gente? O cursinho, entenda o que eu quero dizer, tá? Não sei se isso vai servir para alguém, mas que isso sirva para vocês que estão pensando no futuro aí. O cursinho, gente, ele não foi feito para aluno que tem dificuldade. Ah, professor, mas como assim? Ah, mas como assim não tem dificuldade? Gente, o cursinho, deixa eu ser mais claro, o cursinho, ele não foi feito para aluno que tem dificuldades em conteúdos básicos. Você entendeu? Porque o que acontece? Se você não sabe resolver uma equação, se você não sabe montar uma equação, se você não sabe mais e menos, se você não sabe dividir, se você não sabe multiplicar, não é o cursinho que vai te ajudar. O que o cursinho ele faz? Ele pega conteúdos que você já sabe, mas que ainda não domina esse conteúdo em todos os sentidos e vai fazer com que isso daí, o quê? Isso fique mais difícil, tá? Então ele complica mais aquilo que você já sabe, a base que você tem. Então, quando você vai para um cursinho, você tem que ir pelo menos com a sua base. Você entendeu? Para você não jogar dinheiro fora. Porque senão você realmente vai chegar lá e você vai jogar dinheiro fora. Tá? A não ser que você tenha muito para toda vez pagar um plantão de dúvida. Ah, tá com dúvida? Paga um plantão de dúvida. Tá com dúvida? Gente, mas você vai pagar um plantão de dúvidas porque você não sabe resolver uma equação? Porque esse é o que pega, tá? Então, assim, o hoje já foi. O hoje já foi. O hoje já não vai voltar mais. Entendeu? A gente tem que pensar no amanhã, porque o hoje já foi. Você não tem mais domínio do que já foi. Você entendeu? A gente tem que tentar dominar aquilo que ainda não foi. O que ainda não foi? O seu futuro. O seu futuro ainda não foi. E quem pode criar isso é você. Entendeu? Não adianta eu, como professora, chegar aqui e ficar falando e nada. A gente sabe que tem aluno que entra e não fica. Entendeu? Isso a gente sabe. E eu também não estou aqui para cobrar nada disso. A gente sabe. A gente sabe que tem aluno que não abre a apostila, assiste aqui, mas não abre a apostila, a gente sabe também. Então, assim, você já tem idade suficiente de pensar o que você quer. Ah, professora, eu não tenho, não sei o que eu quero da vida. Eu não estou falando que você tenha que escolher a profissão que você queira agora, não é isso. Mas você precisa ter estabelecido o que você quer. Se você quer fazer uma faculdade,
Você sabe que você vai precisar disso aqui. A não ser que você queira fazer uma EDA à distância, uma coisinha assim, meia boca, para ter só um diplominha ali, sem problema nenhum. Tá? Mas se você tem a pretensão de fazer grandes faculdades, de realmente ingressar numa faculdade boa, você sabe que você vai precisar disso aqui. Não tem como fugir disso aqui, a não ser que você não estude mais. Tá? Eu escutei de um aluno que falou assim, mas eu vou fazer o técnico. Opa, mas o técnico ele termina. O técnico ele é um colegial. Ou seja, esse ano o técnico são 3 anos, dependendo, talvez por causa dessa coisa toda, vai ter 4 anos, que vai ser a parte técnica no último ano, aumente mais um ano, mas depois acaba. Você entendeu? Então, peraí, você vai querer ser um técnico a vida inteira ou você vai querer ser um licenciado? Quem será que compensa mais aí nessa jogada? Entendeu? Quer ver? Pega um técnico em administração e pega alguém formado em administração. Eles recebem a mesma coisa? Não. Entendeu? Não. Pega um técnico em logística e alguém que se formou hoje tem engenharia logística. Compara ali, na base. Entendeu? Pega um técnico em arquitetura e alguém formado em arquitetura. Você entendeu? Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que isso ainda pesa muito. Pesa muito. Em nenhum momento estou dizendo que você sendo um técnico, você não vai ser capaz igual o que é. Muitas vezes tem muitos engenheiros aí que são formados e não sabem fazer um copo. Você entendeu? Mas ele tem lá o diploma dele. Entendeu? Então, assim, são coisas que vocês precisam estabelecer na vida de vocês. Independente da faculdade que vocês queiram. Independente. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu, observando vocês, eu comecei a analisar do jeito que vocês entregam a atividade. Isso tudo eu vejo, sabe? Do jeito com que vocês fazem. Tudo isso eu vou analisando e eu vou olhando. E aí eu fico pensando, a vida, gente, ela é muito seletiva. Ela é muito seletiva. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde só tem lugar para os melhores. Para os melhores. Sabe? Não estou dizendo que para isso você tem que ser melhor que o outro, pior que o outro, não é isso, mas você precisa se dedicar de alguma maneira, de alguma maneira. Não adianta eu ficar aqui falando e falando e falando a mesma coisa se você não faz sua parte daí, sabe? Aí é mais fácil a gente chegar e falar assim, eu não estou entendendo nada da aula. Realmente, às vezes é mais fácil a gente falar do que a gente se olhar e falar, não, peraí, o problema sou eu. Será que eu estou me dedicando? Será que eu estou realmente fazendo os exercícios? Será que você realmente está? Vocês entenderam? Então, antes a gente precisa fazer todos esses questionamentos antes da gente argumentar alguma coisa, da gente tentar justificar alguma coisa. Porque é mais fácil a gente realmente jogar o problema para o outro. É difícil, a gente não está no período bom, estou estudando de casa. É mais fácil a gente fazer isso, você entendeu? Do que a gente assumir que a gente precisa fazer a nossa parte, entendeu? E deixar o outro de lado. Porque não é o outro que vai te dar, é você que vai te dar e vai chegar onde quer por você mesmo. O outro, ninguém dá nada para ninguém, gente. Ninguém dá nada para ninguém. A única coisa que a gente dá de graça para os outros é amor. Isso quando o amor é verdadeiro. Porque quando o amor é verdadeiro, a gente não prende o outro com a gente deixa aí, porque a gente ama. Você entendeu? O amor é isso, né? O amor não dói, o amor não corrói, o amor não machuca, né? O amor não é ciumento, né? Isso é bíblico. Né? Então, vocês precisam começar a estabelecer isso. O que você quer? O importante para mim é tirar nota no Moodle. O importante para mim é tentar enrolar e pegar as respostas do fulano e colocar lá. Ok. Se você acha que o importante é você se enganar, ok também. Você entendeu? É aquilo que a gente fala. Nós estamos de passagem na vida um dos outros. É óbvio que alguns ficam, outros vão, mas a gente está de passagem. A vida, ela é assim. Não é? A vida, ela é assim, a gente está de passagem, não é? Alguns deixam algumas coisas boas, outros levam algumas coisas boas da gente, outros deixam coisas ruins para a gente aprender mais, outros levam coisas ruins da gente com ele, né? Quando aquelas pessoas que reclamam muito. Então, a gente está na vida para isso, para isso. A vida é um aprendizado, só que é um aprendizado. Só que o ontem já foi. Presta atenção, o ontem, você não vai poder mudar o ontem. Entendeu? O hoje você pode mudar? Até pode algumas coisas, até pode. Mas desde que você queira mudar o hoje.
Entendeu? A gente não tem esse poder. O professor, ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder, sabe? Você precisa se enxergar assim e decidir o que você quer para a sua vida, tá? Aí você fala, nossa, professor, mas está falando tudo isso por causa do exercício da aula passada? Sim, porque eu achei, não só por causa do exercício, mas eu fiquei assim, eu vi como é que uma coisa tão simples se tornou uma coisa tão difícil para vocês. Eu fiquei surpresa, olhei final de semana e fiquei matutando e tentando entender algumas coisas. Então, se vocês pensam em continuar a vida de vocês, lembrando que isso que a gente está vivendo aqui, gente, não é a vida. Não é a vida. Isso aqui é tudo uma fase muito passageira. A sua vida, ela vai realmente começar quando você realmente tiver a responsabilidade de falar, putz, e agora? Agora vai ser por mim mesmo. É aí que começa. É aí. Mas talvez vocês achem que vocês são muito novinhos para entender isso que eu estou dizendo, mas não é assim. Vocês já precisam começar a estabelecer isso, senão vocês vão sofrer muito lá na frente, sabe? Aí vem a outra história que as mães e os pais falam, né? A gente já apanhou tanto na cara na vida, para que a gente quer que o nosso filho sofra se a gente já apanhou tanto na cara? Você entendeu? Então, eu fui uma pessoa que eu já levei tanto na cara de todas as maneiras possíveis. Então, se eu já tô falando para vocês, olha, não quer sofrer? Não quer sofrer? Então, vá por um outro caminho. Que talvez esse caminho que você esteja nesse caminho que você está no momento não seja o caminho ideal. E que esse caminho que você está no momento pode te levar a um sofrimento bem legal lá na frente. Então, se você está num período que você pode mudar o seu caminho, que ainda há tempo de mudar, tá na hora, gente. Tá na hora. E em nenhum momento eu tô dizendo que vocês podem deixar de namorar, que vocês têm que deixar de curtir a vida. Eu acho que não. Eu acho que tem que namorar mesmo, para quando casar, saber quem que é o cara que tá casando, se é aquilo mesmo que quer. Então, tem que ter todas essas fases. Mas, primeiro, você precisa se estabelecer em alguma coisa. Em alguma coisa. E essa alguma coisa, infelizmente, ela tá ligada à área profissional da gente. Infelizmente. Né? Os pais que querem que os filhos sigam o mesmo caminho, né? Mesmo que o filho não quer, mas ele ou tem filhos que querem seguir a mesma profissão dos pais e sabe que de repente vai ter que passar por uma faculdade e sabe que vai ter a cobrança do pai, que tem que passar, que tem que passar. Então, é um momento muito difícil, mas é um momento que se torna menos difícil se você começar a trabalhar nele agora. Agora. Entendeu? Para não acontecer igual eu vejo lá, que tem aluno com 10 anos lá, que você sabe que não vai nem para frente, não vai nem para trás. Por quê? Porque não tem a base. O que é a base? Conteúdo básico. Ah, mas tem que dar conta de tudo? Não, mas tem que dar conta dos principais. E isso não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Não adianta eu fazer aqui para vocês e vocês não se dedicarem. Não vai adiantar. Você está jogando dinheiro fora, você está se iludindo, você entendeu? Só que alguém vai parar você. Alguém para. Gente, na vida sempre tem alguém que vai parar a gente. Sempre tem alguém que barra a gente. Aí, se a gente não tiver estrutura, o que acontece? Você vai para o fundo do poço. Agora, se você tem estrutura, simplesmente você vai empurrar essa pessoinha de lado e vai continuar o seu caminho. Só que para isso, você precisa ter estrutura. Você entendeu? Em todos os sentidos, sabe? Na escola, na família, você como adolescente, você que está indo para a fase adulta, você tem que ter estabelecido, tem que ter, sabe? Isso é uma passagem, sabe? Isso aqui é muito, sabe? Quer ver, ó? Eu vou escrever um negócio aqui, que eu acho que é muito bacana vocês assistirem. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui tá no Netflix, tá? Assistam isso que vocês começam a ter uma outra visão de como funciona algumas coisas. Eu acho que aí é um dos lugares que mais mostra, tá? Isso aí é o nome da série que tá aí. É importante que vocês tenham esse olhar, vocês precisam ter esse olhar. Eu sei que adolescente quer descobrir o mundo em meia hora, mas não é assim, não é assim. Para isso, você precisa ter essa base, você precisa buscar essa base. E tem aluno que fala, ai, não sei matemática, não gosto. Claro que não gosta, você não sabe.
Tudo que a gente não gosta, a gente não sabe. Aquilo que a gente fala, eu não gosto disso, a grande maioria é porque não sabe. A grande maioria é porque não sabe. Eu não gosto de cabelo loiro. Odeio cabelo loiro, eu quero ter o cabelo preto. Será que é verdade? Ou eu falo isso porque eu não consigo ter um cabelo loiro, porque eu sei que se eu tiver cabelo loiro eu vou ficar careca. Então é mais fácil eu odiar. Eu acho aquele menino horrível, aquela menina horrorosa, eu acho ela chata. Será que você realmente acha ela chata, horrorosa, ou é porque você não teve a oportunidade de se aproximar e de conhecê-la, essa pessoa como ela é? Então é mais fácil a gente dizer que ela é chata, ou que ela é feia, ou que ele tem um pé torto, ou que... Você entendeu? Então a gente está sempre procurando uma justificativa para tentar justificar algo que não é justificável. Olha só que coisa, não é? Então a gente está sempre buscando algo e não é o caminho, não é o caminho. Putz, não sei. Fiz a prova de recuperação, não fui bem. Conteúdo básico, equação de segundo grau, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Esquecer lá? Tem que esquecer. Passou, já foi a nota, tirou vermelho, acabou. Ok, em relação à nota, sim. Mas em relação ao que vem para frente, você não vai precisar daquilo que passou? Vai. Então, o que você tem que fazer? Não tem que buscar lá? Tem que buscar lá, é assim. Você entendeu? É igual quando você briga com alguém. Brigou com alguém, aquilo está te incomodando, está te incomodando. Se você discutiu com alguém tem um mês e meio, 2 meses, sei lá o tempo, e ainda aquilo te incomoda, sinal, moçada, que tem que voltar lá e tentar resolver, porque a coisa não está resolvida. Você entendeu? Tem que voltar lá e resolver, tem que botar o orgulho debaixo do braço aí, ó, e voltar lá e tentar resolver, para você seguir o seu caminho. Senão, ninguém vai nem para frente, nem para trás, nem para frente, nem para trás. E a coisa, ela não vai andar. A vida, ela é desta maneira. Desta maneira. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, nesse exercício que está aqui, ó. Nesse exercício, tá? Quem quiser falar alguma coisa, é só destravar o microfone, tá? Olha só. Tô olhando aqui o que o coordenador quer, peraí. Tá. Aqui a gente tem um exercício da última aula. Esse exercício aqui, ele é a base da função. Aí você fala, mas eu não vou usar isso em nada. Gente, isso aí tá na sua vida o tempo inteiro. Tenta entender o que eu quero dizer. Na semana passada, eu não assisto TV Tem. Deixa eu ver o horário, tá. Eu não assisto TV Tem. Mas aí, do nada, estava assistindo aí TV Tem, eu já tinha ouvido falar... E aí eu vi que o prefeito, que eu mal sei o nome dele, não sei se é Fernando, sei lá, eu não me ligo muito nessas coisas. Ele foi conhecer o projeto lá do Token, que é um projeto que eles estão fazendo, que é um projeto que vai analisar se a pessoa tem Covid ou não. É uma máquina, é um token, igual aquele lá do cinema, onde vocês compram o ingresso, e aquela máquina, ela mede a sua pressão arterial, mede a sua temperatura, mede batimento cardíaco, tem um pequeno questionário que você coloca lá se você, o que você tem lá, e esse questionário é um questionário que sai a porcentagem de possibilidades que você tem em ter a Covid ou não, só que não aparece em porcentagem, aparece colorido lá para não dificultar o entendimento. Então, o que eles querem? Pegar um totem daquele e colocar, vamos supor, nos principais lugares de Jundiaí, tá? Então, shopping de Jundiaí, onde existe a maior concentração de pessoas, coloca uma máquina dessa ali, coloca uma máquina dessa no centro, coloca uma máquina dessa na entrada do São Vicente, e aí a própria pessoa pode ir nessa máquina e fazer uma triagem. Em vez de no hospital fazer uma triagem, ficar lá na salinha, a mulher te chama, você mede temperatura, mede não sei o que lá, você faz sozinho na máquina. Tá? Faz sozinho na máquina, é assim que funciona. Tá, eu fiquei curiosa e eu queria saber como é que eu tenho essa mania, entendeu? De ver o carro amassado, eu fico pensando, puxa, como é que ele amassou? Eu tenho um pouco dessas coisas, sabe? Loucura, né? E aí eu fui tentar entender como é que aquilo ali funcionava. Você entendeu? Porque a tela é muito simples, mas eu queria saber como é que aquilo funcionava ali por trás. E aí, conversando com um, conversando com o outro, com pessoas que mexem com isso, com uma pessoa que estava envolvida no projeto, ele falou assim para mim, olha, isso aí funciona através de algoritmos. Algoritmo, gente, é fórmula matemática. Entendeu? Então, assim, vamos supor, eu vou medir minha pressão arterial. A pressão arterial boa é essa. A minha pressão é essa. Ela faz uma relação entre a pressão boa e a minha pressão.
faz essa relação. E dessa relação, ele demonstra na tela se a minha pressão está boa ou não. Entendeu? Então, ele vai criando relações. E essas relações, elas são escritas por algoritmos, fórmulas matemáticas. Ah, professor, mas foi o computador que fez? Óbvio que não, gente. Foi uma pessoa que fez, não é? Foi uma pessoa que fez esse algoritmo. Esse algoritmo, ele é alimentado por um sistema, por várias pessoas mexendo ali. E aí é onde a gente tem a possibilidade de usar. Quer ver um outro exemplo? Mercado Livre, gente. Mercado Livre é um sistema de logística absurdo. No Mercado Livre, você compra coisa hoje. Eu tenho essas manias, eu tenho insônia. Então, de madrugada, geralmente é o tempo que eu tenho para assistir filme. E aí eu compro coisa de madrugada, quando eu quero comprar alguma coisa. E aí lá no Mercado Livre tem um negócio de full lá. Não sei se vocês já olharam isso lá. Gente, eu compro 1h da manhã, quando é 10h da manhã, tá aqui em casa. Tá aqui em casa. Você imagina todo o algoritmo que tem por detrás disso daí. Quem que faz isso? É alguém que fez. É alguém que fez. Isso vai sendo alimentado? Vai. Mas alguém precisa fazer. Quer ver um outro exemplo? É o último que eu vou dar, tá? Para a gente poder chegar onde eu quero. Por quê? Porque vocês precisam entender o que é função. A VUNESP, alguns anos atrás, vocês podem procurar isso na internet, tá? Eu não procurei porque eu ia perder um bom tempo e eu não estava com tempo para isso, tá? A VUNESP, alguns anos atrás, ela apresentou o vestibular da VUNESP e o vestibular da UNESP, tá? E eles apresentaram, num desses anos, não sei se foi em 2017, em 2008, eu não lembro a data, porque faz muito tempo isso. Veio uma questão sobre função exponencial. E nessa função, ele falava sobre o beijo na boca. Na verdade, não veio escrito que era uma função exponencial. Falava assim, com base nos estudos, realmente é um estudo feito, um estudo americano feito das bactérias que são trocadas durante o beijo na boca e explicando sobre os riscos da galera que vai para balada e beija 50 bocas. Você entendeu? Primeiro, eu acho nojento, mas cada um faz o que quer. E aí, eles explicam os riscos que essa galera corre quando eles fazem isso. Tipo, as micaretas que a gente vê em Salvador. Você entendeu? E aí ele vai colocando. É um estudo científico extraordinário. Vocês podem procurar. E nesse estudo fala que existe mais de 80 milhões de bactérias que são trocadas durante o beijo na boca. Algumas benéficas, outras não, e vai falando sobre o estudo. O que a VUNESP fez? A VUNESP, ela pegou estes dados e transformou numa função. Ou seja, transformou numa função exponencial. Por quê? Porque bactéria, vírus, todos eles, a reprodução é através de potência, né? Quando eu falo função exponencial, estou falando de potência. Tipo, 2 elevado a 4, 2 elevado a 6. É isso que eu estou falando. E ela transformou. Então, o que acontece? Essa formulazinha, esse algoritmo que a VUNESP transformou, ele comprova diretamente isso que acontece com o beijo na boca, gente. Vocês entenderam? É função, tá? Todo o seu sistema genético, função. Seu sistema de funcionamento corporal, função, gente. Tudo é função. Sabe? Então, precisa entender. Aí vem o principal que a gente já falou. Relações humanas é o principal exemplo de função. Não é à toa que quando eu vejo alguma coisa, eu observo a relação e já falo, vixe, tem um problema na função. Aí meu marido até já sabe. Quando eu falo, vixe, tem problema na função, ele fala, lá vem você. Mas é. Quer ver? E aí eu vou novamente retornar esse mesmo exemplo, que eu acho que é o exemplo que mais o adolescente grava, que é esse. Ó, esse C aqui, ele é o domínio. Ó, domínio. Qualquer relação sempre tem o ser dominante. Qualquer relação. Na natureza é assim. Pergunta para a professora de bio de vocês. Sempre tem alguém que é o dominante, certo? Tem o domínio e sempre tem alguém que é o contradomínio. Sempre tem. Aí vamos voltar. Aí lá vai eu usar esse exemplo, porque eu acho que é o exemplo que mais o aluno grava, tá? Domínio pode ser a sua mãe, chefe de casa, ou seu pai, não sei quem é na sua casa esse domínio, tá? Contradomínio, um ou outro, não sei quem é na sua casa também, tá? Então aqui, ó,
Desses dois, vai surgir quem? A imagem. Quem é essa imagem? É você. Você é a imagem desse relacionamento. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, quem é o ser mais importante da vida deles. Obviamente, ele vai falar que é você. Se ele não falar que é você, senão que existe um problema sério aí. Certo? Então, se é você, independente se mora com o pai, com a mãe, com a avó, sempre, tá? Vai ter essa imagem. Essa imagem é você. Você é alimentado por essa relação. Não estou falando relação de comida, não. Estou falando de relação humana, tá? Então, o que os pais fazem? Os pais, eles precisam criar uma relação boa entre eles e essa relação, ela vai refletir aonde? Nesse ser humano aqui, ó. Nesse ser humano aqui. É assim que funciona, certo? Esse ser humano, ele é imagem. Imagem de quem? Desses dois aqui. Ou seja, se o filho ele é criado através de pancada, o que ele vai dar? Pancada. Se o pai bate na mãe e o filho vê, o que ele vai fazer na primeira discussão que ele tem com a namorada? Vai sentar a mão da namorada, isso já é comprovado. Que é assim que funciona. Vocês entenderam? Então, tudo vai refletir aonde? Aqui, ó, tudo aqui. Tá? Pais que são separados e brigam, e é onde o pai coloca a culpa na mãe, coloca a culpa no pai, mesmo estando separados, aonde que vai esse reflexo? Vai para cá, ó. Vai para cá. Porque tem pais separados que funcionam olha, muito bem. Tem relações de pais separados que é 1000 vezes melhor estar separado do que casado junto vivendo no inferno. Então, tudo depende disso aqui, ó. Disso aqui. Então, se você já sabe que tudo que acontece dentro da tua casa vai interferir em você, ai, não, quando eles começam a discutir, eu vou me trancar num quarto para eu não ouvir. Me escondo, boto o travesseiro no ouvido e finjo que não tô ouvindo. Será que essa é a maneira? Essa não é a maneira. Qual é a maneira? Qual que é a maneira de resolver isso? Tentar estabelecer essa relação aqui, ó. Mas, professor, eu sou só filho. Mas você tem esse poder. Por quê? Porque isso está fazendo mal para você como filho. E eles têm que ter essa consciência de que está fazendo mal para você como filho. Você entendeu? Porque isso aqui, ó, é imagem de quem? Imagem disso aqui. Então, eles são 100% responsáveis por quem você é nesse período. Por quem você está se informando nesse período. Aí, o que acontece? Se isso aqui, ó, se essa relação aqui, ó, ela não é resolvida, o que vai acontecer com você? Peraí. O que vai acontecer com você? Você vai chegar na fase adulta frustrado, sem saber resolver seus problemas, fugindo dos problemas, entendeu? Não enfrenta a realidade, sabe? É exatamente isso que acontece. E vocês precisam saber lidar com isso aqui, tá? Então, comecem a observar. A melhor coisa que tem nessa vida é a gente observar. Observa. É através da observação que a gente aprende. Observa. A observação humana é a melhor coisa que tem. Comportamento humano, observa. Para ver o que você pode tirar de bom, para ver o que você pode tirar de ruim. Tá? Então, esse período que vocês estão vivendo é um período muito bom para vocês estabelecerem isso aqui, essa função, tá? Que é a tal da função familiar. Tá? Aí vem aonde eu sempre falo, a aprendizagem. A aprendizagem, ela depende do professor? Muito pouco, gente. Muito pouco depende de mim. A aprendizagem, ela depende somente de você. Por quê? Porque eu aqui, ou na sala de aula, eu só sou responsável por isso aqui, ó. Opa, peraí. Ó, 30% depende de mim, ó, da aprendizagem. Agora, os outros 70%, isso aqui, ó, é você na sua casa, no seu caderno, estudando, refazendo. Então, quer dizer que a aprendizagem, ela muitas vezes, ela não está ligada ao professor. O professor, ele dá só o primeiro pontapé. Quem vai fazer o resto? Você, não sou eu. Então, o professor, ele não é culpado pela sua não aprendizagem. Você entendeu? Então, a gente precisa estabelecer isso. Ah, óbvio que tem alunos que têm mais dificuldade. Opa, se ele tem mais dificuldade, ele tem que ir atrás, muitas vezes, não é? Então, moçada, o que eu falo para vocês? E olha que a gente está falando de matemática, eu estou falando de função. Aqui, ó, a vida, ela é assim, ó. 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 A gente está aqui. A gente não, vocês, né? Vocês estão aqui, ó. Porque eu já passei dos 40, já estou velhinho. A gente está aqui, ó. Vocês estão aí, ó. Tá? Ó o livre-arbítrio, você tem esse caminho. Você entendeu?
O que que acontece? Geralmente, nesse caminho aqui, que é o caminho do bem, sempre vai ter alguém para barrar você. Aqui no caminho do mal, sempre vai ter alguém que vai te barrar. Em qualquer caminho que você escolha, sempre vai ter alguém. Se você escolhe o caminho do bem, se alguém barrar você aqui, ó, você vai ter força suficiente para pular isso aqui, mandar a pessoa de lado e seguir o caminho. Ó. Agora, se você escolher o caminho do mal, ó, não sei se esse mal é com L, se é com U, não sei, tá? Se você escolher esse caminho aqui, ó, tá? O que que vai acontecer? Vão te barrar aqui, ó, tá? Só que quando você escolhe o caminho que não é o caminho ideal, o que que vai acontecer? Esse exemplo aqui de te barrar, você vai continuar barrado aqui, você não vai ter forças para fazer isso aqui, ó. Você não vai fazer. Por quê? Porque você escolheu um caminho que não é bacana e quando você chega aqui é mais fácil você colocar o problema nos outros, falar que você não conseguiu por causa disso, você não passou por causa disso, você foi despedido por causa de não sei quem, o seu namoro não deu certo porque a namorada não é boa, o namoro não deu certo porque o namorado te traiu, mas vai saber por que que ele te traiu, então você começa a justificar tudo aqui, ó, e fica preso aqui, ó, fica preso. Enquanto esse aqui, não. Ele simplesmente ele empurrou a barreira de lado e seguiu o caminho dele. Então, gente, para pensar qual é o caminho que você quer para sua vida. É esse? E ficar estagnado aqui a vida inteira? Ou você quer um caminho do bem, aonde você vai ser barrado, porque problemas eles existem em todos os lugares, mas você vai ter força suficiente de pular essa barreira e seguir sua vida para frente? Pensa bem. Nós estamos de passagem, eu de passagem na vida de vocês, vocês de passagem na minha. Nós estamos só de passagem, só de passagem. Alguns vão deixar coisas boas, outros vão levar coisas boas minhas, outros vão levar coisas ruins minhas, ou vão deixar as coisas ruins deles para mim, coisa que eu evito muito quando eu vejo que a pessoa já está falando muita coisa ruim, eu falo, ó, quer saber? Não filtro. Tá? Eu aprendi, é óbvio que isso é uma coisa que demora, mas a gente aprende. Então, vocês precisam já começar a decidir o que é que você quer para sua vida. Se você quer esse caminho aqui, que é o caminho aparentemente fácil, né? Porque é o caminho fácil, é o caminho que é mais apresentado pra gente, esse aqui, né? Esse é o caminho mais fácil, que é o caminho só de alegria, que é o caminho só da curtição, que é o caminho só das baladas e tudo mais, ou se você quer um caminho onde você pode ter isso também, mas que você também tem um objetivo lá na frente, ó, a ser conquistado. Pensa bem, qual é o caminho que você quer, para você tentar evoluir, não só como aluno, mas como ser humano mesmo, para deixar amor. Eu falo que a gente tem que deixar amor, é isso. Por quê? Porque o amor não maltrata o outro, não é? O amor não é egoísta. Então, quando a gente tem uma função de amor, a gente dá amor para o outro. A gente não cobra amor de ninguém, a gente dá. Simplesmente pelo fato de dar, não é? Isso é amor. Eu não cobro amor de ninguém. Simplesmente a gente dá amor. A partir do momento que eu acho que meu namorado tem que gostar de mim, que eu acho que meu pai tem que gostar de mim, que eu acho que não sei quem tem que... Então, já não é mais amor, isso é possessão, isso é paixão. Paixão não é bacana. Paixão é sentimento animal. Paixão vem aqui, ó. Paixão é sentimento de posse, ó, aqui, ó. Não, amor não. Amor a gente não pede nada em troca, simplesmente a gente vê que isso aqui a gente tá com um problema aqui, ó. A gente não tenta até às vezes entender, mas sabe que não depende da gente. O que que a gente faz? A gente não distribui ódio, a gente distribui amor. Muitas vezes fechando a boca e não falando bobeira. E segue o caminho. Segue. Não fica aqui tentando medir poder, porque quem mede poder com o outro, gente, são pessoas pequenas, que fica tentando medir o poder, mede poder, tenta ter razão. Gente, pra gente ser uma pessoa boa, a gente precisa ter razão de tudo nessa vida, não. Às vezes tem coisa que a gente não vai ter razão. E a gente não tem que ficar disputando quem tem ou quem não tem razão. Certo? A razão depende do olhar de cada um, tem sobre aquilo que tá acontecendo ali. Você entendeu? Então, esse negócio, mas eu tenho razão, o fulano tem razão. Ninguém tem razão, depende de como vê. É a história, né? A verdade de cada um, depende de como cada um vê a verdade. Então, moçada, matemática é isso. É pura análise. Análise. Se você analisa a sua vida, você analisa a matemática. É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá vendo? Nossa, só eu tô falando, vocês estão até assustados, né? Nossa, estão tudo quietinho. Joãozinho, você tá aí, Joãozinho? Doutora, pode continuar. Hã? Vocês estão aí tudo quietinho? Eu tô com medo de vocês. Vocês estão tudo quietinho tá aí? Perfeito. Não, não é. Não, eu tô tentando explicar o negócio aqui. Vocês não esqueceram. Olha que loucura. Ai, meu Deus. Ó, então vamos lá agora.
Então, chegamos aqui. Sô, você já pensou em ser professora de filosofia? Daria super certo, assim. Ia Então, ser incrível. Ah, não, porque eu acho que eu já sou doida do jeito que eu sou. Se eu virar professora de filosofia, amiga, vou paz e amor a vida inteira. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar, porque o professor de filosofia às vezes tem uns embates ferozes, né? Ai, não rola, essas coisas não, essa coisa de, não, eu gosto de fazer aquilo que eu gosto no momento, entendeu? Eu sou muito assim, sou muito eu nesse sentido, sabe? Eu não espero nada de ninguém, não. Eu acho que a gente tem que ser assim, sabe? Deixa eu ver se dá horário, dá horário. Eu falo que o maior presente que eu tenho como mãe hoje em dia não é o reconhecimento do meu filho através de coisas e bens materiais, não. O reconhecimento que eu tenho do meu filho é chegar num dia do meu aniversário, coisa que eu não gosto nem de lembrar, porque a gente passa dos 40, a gente não gosta de lembrar mais. Ele falar, acordar e falar, mamãe, feliz aniversário, sabe? Isso para mim me mata. Isso é o que me mata. Então são as coisas pequenas que vão me levando para frente, entendeu? E vocês precisam não ser igual a mim, porque ninguém é igual a ninguém, mas vocês precisam encontrar esse caminho da vida de vocês. Porque aí o estudar não se torna algo tão chato se você encontrar um objetivo naquele estudo. Porque tudo que você faz por obrigação, a coisa fica chata. Agora, se você entende que aquilo ali é necessário para alguma fase, aí você sabe que vai, sabe? Então, é esse olhar que vocês precisam ter, de que isso aqui vai te servir para alguma coisa. Você entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. É necessário. Não tem. É agora, futuramente não tem como você passar por isso, tá? Então, vamos lá. Montar essa aqui, ó, para a gente poder matar esse assunto aqui. E ficar nisso até que vocês consigam entender. Então, eu tenho o centro-domínio, contra-domínio. Então, se eu tenho domínio, olha o domínio aqui, ó. Ele está sempre aqui. Está sempre aqui, tá? No caso, o domínio é a letra C, ó. Coloquei errado. É a letra C, ó. Tá? Se eu tenho domínio e eu tenho função, gente, então significa que eu tenho um contradomínio, ó. Tá? Esse contradomínio vai ser a letra D. Tá vendo? Se é função, eu tenho que ter eu tenho que ter os dois, tá? Tenho que ter os dois. Não tem como eu ter um e não tem como eu ter outro, porque ele já te deu, ó, o código aqui, ó. Ele já falou para você, olha, é função que você está estudando. Aí ele falou assim, que essa função, ela tem um domínio. Ó, o domínio quem é aqui? A primeira letra que aparece é o C, ó, C e C. Então, ele é o domínio. Você vem aqui e coloca, ó. Teve aluno que não estava conseguindo fazer isso. Ó, tá vendo? Você colocou. Pronto. Coloquei o domínio aqui. Pronto. Aí você fala, putz, professor, mas como é que eu vou achar o contradomínio? Gente, para achar o contradomínio, se ele não te deu, significa que ele vai te dar uma lei de formação. Aqui, ó, a lei de formação. Ele sempre vai te dar uma lei de formação. Ou seja, isso aqui seria um algoritmo. Algoritmo é uma função, é uma formulazinha, sempre. Toda lei de formação tem uma fórmula, toda lei. Isso a gente está falando de bactéria, isso a gente está falando de relação humana, isso a gente está falando de tudo, tá? Sempre tem uma relação. Ó, aqui, ó. Você vem aqui e coloca a relação, ó. Pronto. Coloquei a lei de formação. E esse Y aqui, eu não posso enxergar ele como Y, como uma simples letra. Eu tenho que enxergar ele como F de X, ó. Por quê? Porque esse danado, ele está sempre em função de alguém. Ele está sempre em função de alguém. Em função de quem? Do X, do domínio. Tá vendo? Então, quando eu olho isso aqui, eu tenho que pensar assim, ó, Y em função do X, Y em função do X. Então, se eu tenho aqui, ó, F de X, em lugar desse X eu coloco menos 3, que é do domínio, olha o que vai acontecer. Eu preciso enxergar ele assim, ó. O Y, ele está em função de quem? Do menos 3. Porque o menos 3, ele é o domínio da história. Ele é o domínio. Olha ele aqui, ó. Então, o Y está em função desse aqui. Esse aqui é o principal, tá? Aí você vem aqui. Menos 3 mais 3. Ó, 0. Então, você vem 0. E aí você cria a relação entre eles. Ó lá, estabeleceu a relação. Depois, F, não vou fazer tudo não, tá? Menos 1. Então, eu tenho menos 1 mais 3. Ó lá. Então, devo 1, pago 3, recebo 2. Ó. Então, o que está acontecendo aqui? O Y, ele está em função do menos 1. Menos 1, quem é? O domínio. Então, 2. Ó quanto deu. Aí eu venho aqui, ó,
2. Tá vendo? Agora estabeleci a relação. Faço a mesma coisa com o outro, ó. F de 0. Ó, 0 mais 3. Ó lá, que dá 3. Vem aqui, 3. Ó lá. Tá vendo? E faço tudo isso com todos os outros. Com todos os outros. Aí vem a parte final do negócio, que a maioria não conseguiu fazer depois, tá? De vocês aí, da sala de vocês. Aqui, eu só estabeleci essa relação, criei essa relação. Ó a relação aqui. Aí eu venho e coloco domínio, ó. Domínio da função. Domínio da função são os elementos do C, que é a primeira letra que aparece, ó. Quem são esses elementos? Aí você coloca todo mundo do grupo, ó. -3, -1, 0, 1, nananã, coloca todo mundo lá. Depois, contradomínio. Quem são os elementos do contradomínio? Olha só, contradomínio da função, você não tem um elemento aqui em cima. Mas ele falou para você, olha, vou te dar a lei de formação para você chegar. Olha lá quem são os elementos. Olha quem são os elementos. São os números que você encontrou através da lei de formação. Aí você vem aqui e coloca 0, 2, 3 e vai colocando os números que você achou. Olha lá. Depois, imagem da função. Imagem da função são os elementos onde eles receberam as flechinhas, ou a indicação das flechinhas. Aí você vem aqui, 0, 2, 3. Aí vem a dúvida. Nossa, professora, mas o contradomínio e a imagem foram iguaizinhos. Realmente, eles vão ser iguaizinhos. Mas por quê? Porque eles obedeceram à lei de formação. Toda vez que eles obedecem à lei de formação, contradomínio e imagem vão ser iguaizinhos, ó. Por quê? Porque ele não te deu o contradomínio. Você achou o contradomínio. Ele te deu o domínio. E era só para fazer isso, mais nada. A grande maioria não conseguiu fazer. Tá? Então, é muito grave. Aí, essa semana, não mudou. Tá? Você falou, professora, não vai dar tempo. A gente não mudou de conteúdo, por isso que eu fiquei falando. Tá? A gente continua na mesma tecla, na mesma coisa. Só que essa mesma coisa, agora ela vem com uma situação, um problema aí. Tá? Então, o povo que tem dificuldade de interpretar, pode acontecer algum risco aqui, ó, tá? Olha só o que ele fala. Um comerciante teve uma despesa. Toda vez que aparecer despesa, o valor a pagar, o valor devido, então significa que isso aqui é negativo, ó, -300, ó. Isso é uma despesa, ó, -300. Tá representado pelo esse menos, é a despesa, -300. Então, um comerciante teve uma despesa de R$300 na compra de uma mercadoria, ó, pronto. Aí ele fala assim, ó, seu lucro, do lado, ele é bem generoso com você e coloca isso aqui, ó, F de X. Na hora que você vê esse F de X, você já tem que se ligar, opa, F de X é Y. Se F de X é Y, significa que ele é o contradomínio. Opa, significa que ele é a variável dependente. Olha lá, você tem que ter esse olhar, tá? Então, lembrando, seu lucro é F de X. Seu lucro, F de X, será obtido. Olha lá, seu lucro. A gente sabe que o lucro, ele sempre depende de vários fatores, de tanto que vendeu, do tanto que custou, tá? Então, o lucro, ele sempre é variável dependente. E variável dependente, gente, é sempre o contradomínio. Então, quando eu tenho aqui variável dependente, variável dependente é sempre primeiro. Se eu vou formar uma lei de formação, eu sei que essa variável dependente, ela é sempre a primeira. Então, você vem aqui e coloca assim, ó, F de X. Aqui, pronto. Esse F de X é o lucro, ó o lucro aqui. Então, esse lucro vai ser igual a algumas coisas. Que coisas são essas? -300, ó. Olha aqui, ó. Despesa -300, ó lá, tá aqui. Aí ele continua. Bom, seu lucro, F de X, será obtido em função, ó, F de X em função das X unidades. Então, em função das X unidades. Olha lá, que venderá. Sabendo que cada unidade do produto custará R$6. Ó, esse é o produto, tá falando que cada produto desse custa
R$6. Montei a lei de formação. Tá vendo? Então, você precisa ter esse olhar. Se você não consegue montar a lei de formação, você não consegue entender a função. E aí, na hora de fazer o exercício, você se perde, porque você não sabe a lei de formação. Olha só. Aí você fala, professora, mas é tão difícil de entender isso, é tão abstrato. Quer ver? Vamos transformar isso em algo que a gente está acostumado. Olha só. Vamos supor que eu venda Marmitex, tá? Eu gasto, olha só, eu gasto R$300 com as compras da Marmitex. Todo mês eu gasto R$300 com as compras toda semana, R$300 comprando os alimentos lá para fazer a Marmitex. Cada Marmitex vai custar R$6. Quero saber se eu tenho lucro ou não. O lucro depende do quê? Da quantidade de Marmitex que você vai vender. Então, vamos supor, se eu vendo 10 Marmitex, ou seja, 10 vezes 6, eu tenho 60, certo? Só que eu tive uma despesa dos alimentos, 60 menos 300, olha aí, ó. Vou ficar devendo menos 240, então quer dizer que eu não tive lucro, eu só tomei prejuízo, tá vendo? Só tomei prejuízo. Então, quer dizer que eu preciso de ter lucro. Então, aqui, ó, vamos supor, 60 vezes 10, 6 vezes 20, eu ainda vou ficar no lucro. Vou ficar no prejuízo, na verdade. Então, vamos supor que eu venda 100 Marmitex. Vendi 100 Marmitex na semana. Opa, então vamos ver. 100 vezes 6, 60. Então, R$60 aí eu obtive com a venda. Só que eu preciso descontar quem? A despesa. Então, 600 menos 300, sobrou de quanto de lucro para mim? 300. Então, quer dizer que eu tive um lucro de R$300. Tá? Então, por que que hoje as firmas estão fechando toda aí, as lojas, aí em Itupeva um monte de loja fechou? Por quê? Porque o que que acontece? Tem a despesa, essa despesa é a despesa com funcionário. Se ele vende, está vendendo poucas mercadorias e essa mercadoria não está sendo suficiente para cobrir as despesas, ele acaba não tendo lucro, ele acaba tendo só o quê? Despesa. Tá? E aí acaba entrando em falência. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, é do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Tá vendo? Cálculo do nosso dia a dia. Tô falando do quê? De Marmitex. Agora vamos supor que fosse assim, ó. F de X, esse é o lucro, igual a 6X. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim também a lei de formação. Mas só seria assim se eu não tivesse essa despesa. Vamos supor que alguém vem aqui e fala, ó, Luciana, eu trouxe os mantimentos para você fazer as marmitas, mas você não precisa pagar, não. Tá? É tudo seu, você não precisa pagar nada. Então, obviamente, tudo aquilo que eu vender multiplicado pelo valor vai ser meu, tá? Vai ser meu, porque eu só vou ter lucro, eu não vou ter despesa para pagar. Então, é o olhar que você tem que ter. Se você não tiver esse olhar que eu tô falando agora, você não consegue resolver o exercício de função, tá? Então, aqui seria a lei de formação dessa função, e aí, esse aqui tá lá no demonstre, ó. Tá? E aí ele coloca algumas letrinhas para você responder. Simplesinho de tudo. O pior de tudo é isso aqui, ó, que é onde os alunos erram. Aí vem aqui, aí vamos montar aqui, ó. Para que valores de x temos f de x, eu acho que isso aqui está errado, isso aqui acho que tem um menor que zero aqui, ó. Que faltou. Então, para que valores de x temos f de x, olha só a interpretação, menor que zero. F de x menor que zero. Qual é a função? A função ela é a mesma num exercício. A função ela não muda dentro de um exercício. Então, função f de x é igual a menos 300 mais 6x. Para que valores de x temos função menor que zero? Então, aqui, ó, vai ser menor que zero. Menor que zero. Você precisa escrever isso aqui para poder resolver essa equação. Então, o que você faz? Menos 300 mais 6x menor que zero. Olha lá. E resolve, como se fosse uma continha, uma equação do primeiro grau. Ó, 6x menor. Se eu tenho menos 300, vai como mais 300. Ó. Então, x menor que 300 dividido por 6. Então, x vai ser igual, ou melhor, é menor. Opa. X vai ser menor que 50. Olha lá. Tá vendo? Professora, Oi.
Por que esse menos zero? É isso, né? Ou maior que zero, não sei. Aonde? Aqui? Não entendi. Aqui, isso aqui tá na apostila de vocês. É que faltou esse pedaço. Pega aí na apostila de vocês. Eu não sei qual é a página que ele tá. Vê se vocês não conseguem achar. Tá aí, não demonstre seus Tá na página conhecimentos. 19, Sora. Ó lá, 19. É que lhe faltou esse complemento aqui, ó. Ele tá assim aí, ó. Faltou esse menor que zero. Vê se você acha ele aí. Na apostila não tá, mas tipo, eu queria saber por que você põe ele aí, assim. Não, na apostila ele tá. Ele não tá aqui para mim, que eu esqueci de colocar. Ó, ele tá lá na página 19. Dá uma olhada lá na página 19. Pegou Eu ele tô, aí? só que. Exercício 4B. Aham, vi. Tá vendo que ele tá assim, ó? Para que valores de x temos f de x menor que zero? Entendi. Então é uma coisa da própria questão mesmo. Da própria questão. Ele está Entendi. analisando toda a situação para ver se a pessoa ela vai ter lucro ou não. Ou seja, toda vez que o X, nesse caso aqui, ó, for menor que 50, ele vai ter prejuízo. Ele vai ter prejuízo. Aqui, ó. Tá? Ele não vai ter um Entendi, lucro Sora. grande. Tá? Ó, quer ver? Aqui vai ficar mais claro. Olha só. Para que valores de X, o lucro é quem? F de X. Ó, esse é o lucro. O lucro será maior que 300. Olha só. O lucro, f de x, será maior que 300. Para que valores de x? Você tem a função. Qual a função? F de x é igual a menos 300 mais 6x. Essa é a função. Só que agora ele não está falando que o lucro vai ser igual a isso aqui. Ele está falando que esse lucro aqui, ó, ele será maior que 300. Então, ele não pode ser igual, ele tem que ser maior. Então, ele tem que ser maior que 300, ó. Então, você pega a mesma função, menos 300, mais 6x, só que agora ele vai ser maior que 300. Olha lá. Agora sim ele vai ter lucro, ó. E aí eu resolvo. Deixa eu tirar essas barras. Olha lá. Então, 6x, opa, mexi na... Ó, 6x maior que 300. Se eu tenho menos, vai como mais. Ó, 6x vai ser maior que 600. X vai ser maior que 600 dividido por 6. Então, x vai ser maior que 100. Olha lá. Agora ele tem lucro. Tá vendo? O que ele está mostrando aí para você? As várias situações para esse comerciante ter um lucro. Tá? Então, primeiro, a lei de formação dessa despesa. Tá? Dessas mercadorias. Essa é a lei. Depois, vamos supor, você vai fazer administração, você quer saber se você está tendo lucro ou não, se a sua empresa está dando lucro ou não, tá? E aí ele falou assim, olha, eu quero saber quanto eu tenho. Isso aqui, na verdade, ele está falando assim, ó, quanto que eu tenho que vender para eu ainda ficar no prejuízo? Quanto que eu tenho que vender? Se eu vender tanto, eu vou ficar no prejuízo ou eu vou ficar no lucro? Foi isso que ele está falando. Mas aí ele deu análise para você. O que ele falou? Para que valores de x a função ela é menor que zero? Para que valores de x a função ela é menor que zero? Se você usar qualquer valor de x que seja menor que 50, você vai ter prejuízo nessa sua história toda. Você não vai ter um lucro satisfatório, tá? Por quê? Ó, se você usar x 50 ou menor que 50, se você pôr aqui, ó, 50. 50 vezes 6 vai dar o 300, não é? Mais 300 menos 300 vai dar zero, você não teve lucro nenhum. Se aqui desse, vamos supor, x menor que 50, então se for aqui 49, então 49 vezes 6 vai dar um valor mais menos 300, você ainda não vai ter lucro. Então, qualquer valor abaixo de 50, você vai ficar no prejuízo.
num prejuízo. Para você ter lucro na venda das suas mercadorias aí, ó, você tem que vender acima de 100 mercadorias. Aí sim você vai ter um lucro. Você vai começar a ter um lucro se você vender acima de 100. Qualquer quantidade menor que 100, você vai ter prejuízo. Você não vai ter lucro. Então, isso aqui, gente, é a vida da gente. Puramente a vida da gente, ó. Você tem que saber analisar assim. Então, lei de formação, ó. Quando você não tem o lucro, né? Quando você tem o lucro, tá? E aí a última ele fala assim, ó. Você tem f de x menos 300 mais 6x. Só que agora ele fala, ó, ele já afirmou para você, ó, o lucro é de R$600. Quanto é que você precisa vender para ter esse lucro de R$600? Você vem aonde? 600, ó, lucro 600. O lucro não é o f de x? Então, lucro é o 600, ó, 600 igual menos 300 mais 6x. Tá vendo? Aí você faz a continha lá. 600 mais 300, que é igual a 6x. Aí dá 900. 900 dividido por 6, que vai ser igual a x. 900 dividido por 6, 150. Ó. Então, quer dizer que se ele vender 150 mercadorias, o lucro dele vai ser os R$600, ó. Corresponde aos R$600, ó. Então, aqui é quando ele tem perca, quando ele não tem lucro. Aqui é quando ele tem lucro. E aqui é quando do lucro, ele tira quantas mercadorias ele vendeu. Isso aqui, ó, quem é comerciante faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes ele faz sem saber, mas ele tá fazendo. Moçada, já passei do tempo, tá? Então, depende de vocês. A matéria não mudou. É a mesma. É a mesma coisa. O que você tem que fazer? Lá e fazer. Tem que ir lá e fazer. Senão, não vai adiantar eu falar, porque você tem que ler para você poder entender o que está escrito lá. Tá? Ó, fiquem com Deus, fiquem com Deus. Não foi bronca não, viu, gente? Foi só um alerta para vocês abrirem o terceiro olho. Obrigado, Sora.